Bom, poder compartilhar esses ensinamentos que é diferente da meditação tradicional, né, que a maioria conhece, prestar atenção na respiração e ficar ali na respiração. Legal, mas assim, isso não é o final da prática. Nunca vai ser. Então, os tratados eles vêm com um apontamento muito mais direto para onde a gente precisa direcionar. E a experiência, não raro, é similar ou tão forte quanto consagrado na medicina. Então, me perguntaram se hoje ia ter medicina. Eu falei, gente, vamos por partes. Primeiro tem que saber fazer esse acoplamento dessa atenção, da respiração, conhecer o corpo, perceber como isso funciona. E aí sim, depois, com a medicina a gente vai ter essa oportunidade em algum momento. Mas hoje, se a gente não souber fazer essa parte que eu vou passar pra vocês, para quem consagrar a medicina, junta tudo lá. Então, por partes. Pra gente iniciar, vamos começar pelo que significa tratados tântricos. Que é essencial, se a gente vai falar de escrituras que vêm da Índia, do Tibete, do Oriente. E especialmente essa linha, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que tratados significam escrituras. Não uma escritura. Muitas escrituras que vieram de muitos povos e comunidades diferentes, apontando como a natureza e o sagrado não estão separados um do outro. O sol, a lua, as estrelas, a floresta, o nosso corpo, as relações, tudo isso é sagrado. Porque aí a gente entra na filosofia não dual, a Advaita. Ou seja, tudo sendo um, tudo é uma coisa só. E se a gente leva isso a sério, a gente começa a se transformar dentro disso. Porque se o outro sou eu sou o outro. A natureza sou eu sou natureza. Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, também está em mim. Então o que falta é eu reconhecer essa verdade. Se eu acredito que o outro é o outro e eu sou eu, com todo respeito, foda-se o outro, né? Aí a gente vê as guerras, os conflitos, um fazendo mal pro outro e achando que tá tudo bem, que tem razão. E esquece que isso também influencia, também retorna de alguma forma, porque não tem separação. Então é um campo de conhecimento que começa a mexer em muitos campos dentro de nós. De tudo aquilo que a gente julgava, criticava, achava ruim, achava bom, a gente começa a derrubar tudo isso por terra. E é um processo, não é da noite pro dia, não vai ser em um encontro, vai acontecer 100%. Mas de entender que nós somos. Que Jesus Cristo falava, eu sou. E ele não falava porque ele se achava, é porque ele entendia que ele era. Era o quê? Deus. Porque era melhor que os outros? Não, porque tudo é. Não é um ensinamento de uma simplicidade que às vezes pra gente gosta de complicar as coisas fica assim, meu Deus, mas como que faz? Então os tratados tântricos são essas muitas escrituras que vão ensinar esse conhecimento que está para além do tempo e para além do espaço. Tantra, que aí a gente vai entrar num ponto muito importante, né? Tantra aqui no Ocidente ele chegou através do Osho principalmente, né? Que trouxe as danças, as massagens, toda a parte da sexualidade. E fez disso um super marketing. Até hoje, o marketing em cima do Tantra é sexualidade, performance. Com um fundinho de sagrado. Né? Ah, sexualidade sagrada, vem pro curso de massagem. Mas também foi uma compreensão, né? Tem detalhes que aí a gente vai entrar. Por quê? Hoje, tem uma visão deturpada do que é a sexualidade. Né? A gente está num mundo onde tem muita liberdade, muita libertinagem, confundem o que é liberdade com libertinagem. A sexualidade ela sempre fica num campo de tabu que ninguém quer falar sobre. Mas se a gente for olhar para a realidade da natureza, é a fonte da vida. É de onde todos nós viemos. As plantas têm sua semente, tem gametas, tem a polinização, os animais. Então é uma energia de vida. A energia sexual é uma energia criativa, que cria ação. Que cria tudo que existe. E por isso, os tratados tântricos vão nos ensinar
que é a energia do universo, tudo que existe, é a união de Shiva e Shakti, a união dos princípios feminino e masculino, que nunca estiveram separados, diga-se de passagem. A gente for entrar na cosmogonia, né, o mito da criação, a gente tem o vazio, o grande útero cósmico. Quando a gente olha para o céu, esse escuro e as estrelas dele, esse vazio é o útero da grande mãe. Da grande mãe porque é feminino, obrigatoriamente? Não, porque é onde existe todo o potencial da vida se formar. E aí vem o 1. Então a gente está indo pela numerologia. Vem o 1. Aquilo que é uno. A semente. Quando acontece essa união, surge o 1, que é Shiva, que é tudo que existe, tudo que não existe. Existe um desejo de se conhecer, assim como nós estamos aqui desejando saber quem somos e acessar isso diretamente. Deus, na sua origem, aquilo que tudo é, queria se conhecer, mas sendo um, ele não tem como se conhecer. Então surgem dois. O 1 se divide em 2 para se olhar no espelho. E é onde surgem as polaridades, positivo e negativo, a luz e a sombra. E quando Deus, dividido em 2 agora, se vê, quando Shiva e Shakti se veem, energia e consciência, num profundo amor eles se unem novamente. E veio 3, que é a criação do universo manifesto, que somos nós. Todo mundo aqui veio de pai e mamãe, que juntos gerou a vida. Assim é com todo o universo. Isso um pouquinho para vocês conhecerem da cosmogonia. E partindo desse princípio, os tratados tântricos vão trazer quebras de paradigmas de todos os tipos. Primeiro, ele vai dizer que a gente não precisa se iluminar, porque a gente já é a consciência que tudo ilumina. O fato de vocês estarem aqui, vendo tudo que está acontecendo, é a própria consciência iluminando essa existência aqui. Se um de vocês não está aqui, pensa, não estou aqui agora. Isso aqui não estaria acontecendo no seu universo interno. Nós já somos iluminados. Os tratados vão nos dizer que nós não precisamos nos libertar, porque nós já somos livres, nós somos pura consciência. Nós vemos dessa manifestação, nós somos livres, porque tudo é. Então por que eu me sinto preso? Por que eu me sinto presa? Porque se eu não me sentir presa, como que eu vou procurar libertação? Como que eu vou experimentar a liberdade? Se eu não sentir aprisionamento nenhuma vez na minha vida. Não me sentir aprisionado pelo meu pai, pela minha mãe, pelas circunstâncias, se as coisas não dão certo do jeito que eu quero, oh meu Deus, oh Deus, oh céus. Mas quando isso passa, vem aquela sensação do alívio, da liberdade, da compreensão. Que é exatamente o que acontece na origem. A dualidade ela vem para mostrar o que existe. É o fruto do conhecimento, do bem e do mal. A gente só sabe que existe porque tem contraste. Então a gente parte desse princípio em que tudo é e nós somos. E se a gente não se reconhece nem livre nem iluminado, é simplesmente pelo fato de que temos tendências, condicionamentos e crenças que nos impedem de ver a realidade. E aí é onde a meditação ela vem, a prática ela vem tirando tudo que não é para se revelar aquilo que somos. Falando assim, eu sei que você está pensando, mas então se já é, né, o que tem de novo para conhecer? E aí é exatamente onde vem os processos de cura, de purificação. Tratar tanto que não vai nem falar de cura, ele vai falar de purificação. Tira o que não é, as ilusões que a gente carrega, e começa a acessar aquilo que é, que sempre foi. Porque se soubesse, não estava na pindaíba que está. Se soubesse, não sofria. Se soubesse, estava
como todos os mestres. Então, é uma jornada, não é da noite pro dia, mas é um processo de revelação de si mesmo. Assim como aconteceu na origem, acontece o tempo todo. Deus conhecendo a si mesmo. Cada um aqui é uma manifestação desse sagrado. E as nossas histórias, as nossas experiências de vida, elas não vêm necessariamente como um castigo. Tudo que existe tem permissão para existir. Então, a filosofia Advaita, a filosofia não dual, ela também vai desafiar a gente a olhar com amor para aquilo que a gente julga, para aquilo que a gente não gosta, para aquilo que a gente quer que suma. Então, é um outro nível de consciência que a gente começa a acessar dentro de nós mesmos. Aí os ensinamentos começam a fazer sentido. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Cabe só um. Ama a Deus. Mas quem que é Deus? Ama o próximo, então. Mas quem que é o próximo? Então eu amo você. Aí você vai... Né? Porque não tem diferença de um pro outro. Você é Deus, o próximo é Deus, Deus é Deus. Tudo selado. E dado a ver, né? Porque tá nítido, mas a gente às vezes demora para acessar alguns ensinamentos que foram passados. E faz parte da jornada também. Bom, dito isso, tratados são muitas escrituras. O Tantra traz essa onipresença, onipotência do sagrado para nós, dizendo você é. E está aqui técnicas para você descobrir isso. Então a prática dos tratados, como não tem separação entre natureza e consciência, energia e o vazio, é tudo uma coisa só e só existe porque um existe e o outro existe, tem separado. A gente utiliza o nosso corpo, a nossa respiração, a nossa atenção para acessar esse estado de união com tudo. O objetivo final da espiritualidade é se unir a Deus, basicamente. O que é um ser iluminado? É aquele que eu sou. Ele entender que ele é. E ele age dessa forma no mundo. Mas o eu sou não é eu sou o que o outro foi. Não, você veio para ser você. Com seus dons, seus talentos. Dentro da família que você nasceu, com seus desafios, com seus saberes. Ninguém veio aqui para ser Jesus, senão tinha nascido Jesus. Cada um veio aqui para ser o que. Então é um caminho muito individual. É um caminho muito único para cada um. E o que surge dentro da experiência direta também vai ser muito particular de cada um. Que hoje a gente vai entrar numa prática. Vou trazer para vocês das escrituras. Um outro ponto muito importante que eu quero compartilhar aqui antes da gente entrar, né, na prática em si, é o significado de Tantra, que é uma palavra sânscrita, são 2 letras, que pra gente são 6, mas na prática são 2 letras, onde Tantra significa expansão, então se expande, ilimitado, todo o universo. Quando a gente inspira, a gente está expandindo. E Tra significa contração. Quando a gente solta o ar, a gente está contraindo. Os músculos do nosso corpo, a gente alonga e a gente contrai para o movimento acontecer. Uma mulher em trabalho de parto, ela vai ter momentos de expansão, tanto que ela entra no que a gente chama de partolândia, né? A mulher entra num estado de transe completamente profundo, porque ela está fazendo uma passagem de um ser, uma consciência, encarnando. Ela está fazendo a passagem de um ser que se materializou dentro dela. Olha o nível do poder, olha o nível do que a gente está falando. Então ela vai ter estados de expansão e de contração. Para essa criança poder fazer a passagem dela para o mundo material. Então, esse é o movimento do universo. Cientificamente a gente sabe que o universo se expande, 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 expande
e que provavelmente em algum momento ele vai começar a retornar de onde ele veio. Então tá na nossa respiração, tá nos nossos músculos, tá na forma que a gente vê o mundo. Às vezes a gente vê o mundo e fala, tá na medicina, né? Nossa, que lindo, gente, eu entendi tudo, olha que lindo, amo todo mundo, as mulheres, meus irmãos. No dia seguinte tá assim, nada a ver com aquela pessoa. Não, nada a ver com, que saco isso aqui, ele tá me enchendo o saco, que o cachorro tá latindo, que ninguém... Contrário. Então a nossa mente, ela também expande, a nossa mente, ela também contrai. E saber trabalhar a mente é muito importante. Porque nesse momento, se você colocar atenção, espero que todos tenham essa parte do corpo, no mindinho do seu dedo, no mindinho do seu pé direito. Se alguém não tiver, coloca no dedo do lado. Leva atenção pro mindinho do seu pé. Você automaticamente consegue sentir ele. Antes você nem lembrava que ele existia. Mas agora você sabe que você nem tá mexendo ele, você sabe que ele tá ali. Ou seja, para onde a nossa atenção mental vai, a energia vai. E esse é um ponto importante para a gente que consagra a medicina, saber para onde vai essa atenção. Eu fico viajando na maionese. Assim. Porque a pessoa do meu trabalho que me xingou, que fala grosso comigo, não aguento mais, você vai ficar lá, energia lá, e aquilo vai crescer. Vai crescer. Agora se a gente solta e pensa em Deus, que lindo. A sua energia ela começa a se direcionar para essa verdade. E aí começa a se revelar. E às vezes para se revelar vão vir processos de purificação, de cura. É natural que vem. E a gente abraça. Manifestação de Deus também, tudo é Deus, então a gente abraça o processo. Dá risada dele depois que passa. Pode chorar, mas depois que passa a gente ri. E começa realmente a encarnar esse sagrado que existe em nós. Que nunca esteve fora, mas que a gente, por ignorar, porque a ignorância não é burrice, ignorância é ignorar uma realidade. Eu não olho para isso aqui. Mas a hora que eu paro de ignorar e olho, tá ali, sempre teve. Ignorância é basicamente isso, a gente ignorar uma realidade, uma verdade. Então, eu gostaria de saber muitas coisas que eu falei aqui, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, se deu para entender, se ficou muito confuso, né? Como que tá aí para vocês, né? Um de cada vez, gente, calma. Um de cada vez. Ou vocês entenderam tudo ou ninguém entendeu nada. Deu pra entender alguma coisa? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Bem-vinda, minha irmã, tudo bom? Se quiser trazer a cadeira pra cá, fica à vontade, tá? Muito bem. Bom, dito isso, a gente vai entrar na prática agora. Ok? E qual que é o segredo de qualquer prática espiritual que a gente for fazer? É abrir o coração. Coração aberto. Deus, sendo tudo o que é, pode ter experiências e momentos de ser aterrador. Ver algumas coisas. Perceber algumas coisas sobre nós, sobre a realidade. Mas se a gente tem o coração aberto para esse amor, para esse sagrado, e a gente reconhece que tudo é o que é, não existe nada para nos atacar, não existe nada para nos apavorar. As coisas são. Então tudo bem. Então a gente entra num nível de pacificação interna muito grande também. Sabendo disso, porque se a gente não sabe, a gente apavora. Então, eu vou convidar vocês para a gente entrar agora no estado de introspecção. Antes de passar a palavra, eu gostaria de ouvir vocês. O caminho dos tratados tântricos, ele é muito simples. O som
é Deus. O vazio é Deus. A luz e o escuro é Deus. Quem te incomoda é Deus. Quem te dá prazer é Deus. Você, ó pura consciência, experimentando um corpo que também é pura consciência, tem total liberdade e poder para viver essa experiência com felicidade e prazer que não está limitado a sexo, porque tudo é criação. Para chegar nisso, tem o período de depuração, mas você já é, sempre foi, e independente do que aconteça, sempre vai ser. Falar é fácil, difícil é fazer, como diz o pai de Ana lá. É um caminho de vida, onde a espiritualidade não está separada da vida material, da vida prática. Então é muito sério também. Quem ir na igreja, fingir que acredita em algo e mata gato envenenado, de que serve? Agora, aprender e trilhar o caminho, que não necessariamente é largar tudo, e sim viver aquilo que você veio para viver, aí sim, que é onde a conversa fica séria. Uma das distorções que aconteceram foi o princípio do prazer que os tratados tântricos nos ensinam. A criação é puro prazer, é o êxtase de Deus, tudo que existe. A energia criativa. E a gente tem poder, potencial e capacidade para acessar isso, para ser isso, e que não está limitado, novamente, à massagem. Imagina, você sentir o calor do sol na sua pele. Que delícia esse sol, dependendo do horário do dia que rolando nem sempre é tão delícia, né? Isso é o princípio do prazer, tá em você. Você comeu um bolo, você comeu uma fruta que você gosta, você fala, meu Deus, que delícia isso aqui. É você, por consciência, experimentando você mesmo. Porque a fruta que você gosta deve ter outra pessoa que não gosta do gosto. É você experimentando. Deus é aquilo que experimenta tudo através deste corpo. Do seu corpo. Através de você, Deus está experimentando a própria existência. Coisa linda. E aí é o caminho onde a gente vai começando a compreender isso na prática. Que bonito falar. Mas o que os ensinamentos ensinam é: só pode ser acessado pela experiência direta. Falar. Ah, eu acredito. Tá, viveu? Não, então tá aqui, ó, é assim que vive. Então, basicamente, os tratados eles vão ensinar assim: tudo é caminho para Deus. Tem o inimigo? A Deus. Descobre em você, tá aí. Olha uma amiga, Deus também. Olha o temporal, adivinha. Então a gente entra num contexto de muita profundidade com a espiritualidade. E nesse contexto vai ficando cada vez mais claro o discernimento das coisas. Então, quando eu falo que auxilia nos trabalhos, com os guias, com a medicina, por quê? Porque vai ficando tudo muito claro, você se torna um, com o sagrado que existe em você, dá o nome que quiser. E aí a comunicação com os guias fica assim, ó, transparente. Você consegue entender tudo por A mais B. A não ser que você pida demência. Ah, eu pedi que não foi comigo, mas até depois de um tempo nem isso dá pra fazer. Porque aí a gente começa a levar a sério. Porque as coisas começam a se manifestar. Vejam. O nosso corpo,
Ele é uma biotecnologia perfeita da criação. Quando a gente relaxa o corpo, a mente, ela relaxa também. Por isso que os ensinamentos vão falar muito do corpo. Por quê? Porque começa por aí, é o que está mais tangível, mais fácil, né? A gente relaxa. Aí você começa a ver que seu corpo está todo tenso. Eu nem sabia que você era tão tenso na vida. Esse corpo fala, gente, por que eu estou toda tensa? Aí começa a relaxar e naturalmente o pensamento ele vai abrir. A gente não luta contra os pensamentos. Esse é um ponto importante. É igual nessa comparação. Não gostei dela, mas vou usar porque veio. Sabe aquelas corredeiras, aqueles rios que o pessoal joga lixo e vai passando? Tá passando. Não é você. Então, na tela de TV ali, vários canais. Ai, a mãe, ai, meu filho, ai, o cachorro, você é aquilo que tá vendo tudo isso. Uma tela de TV com picos emocionais, né? Tem que ter emoção, senão como que faz, né? Tem que ter emoção. Tá passando. Tá tudo bem passar. A gente não se apega a isso também. Ah, mas tá passando, tá me incomodando. Ok, você é aquilo que tá vendo, olha que alegria. O que em você vê o pensamento? A gente vai para a origem de tudo. De onde vem o pensamento? Ah, porque aconteceu tal coisa. De onde vem o evento? O pensamento das pessoas que estavam envolvidas. De onde que veio tudo aquilo? Aí a gente começa a brincar sério. E chega uma hora que a gente não tem para onde ir. Se a gente vai para a origem de tudo que acontece, eventos, pessoas, situações, pensamentos, emoções, a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas é esse lugar que é onde tem esse estado de êxtase místico, que foi descrito por muitos santos, né? É igual para todo mundo. O santo católico vai descrever um nível de êxtase que é igual do yogi, que é igual do pajé, eles vão descrever a mesma coisa. Em infinitas experiências diferentes, é a mesma sensação. Deu controle. Só que o mestre ele consegue sustentar isso o tempo todo. A gente treina para tentar chegar lá. A gente treina para tentar chegar lá. A meditação nos tratados não é sentar e meditar. Isso aqui é um treinamento. Vai para a vida, vai olhar para a árvore e ver Deus nela. Vai olhar para a fruta que você come, para o alimento que você come. Vai para a origem daquilo. Olha pro neném. Vê a origem desse rapaz. Rapaz, cadê tua mãe? É uma boa pergunta, não sei também. Se a gente olhar para a origem de tudo, dos nossos ancestrais, se a gente estender esse olhar para tudo, não tem como a gente não ver Deus. Meu irmão. Não tem como a gente não ver. E aí é onde a brincadeira começa a ficar séria. Não te assusta não, né, Miguel? Meu irmão. Por isso que eu falo, a experiência pode ser aterradora, porque a experiência de ser um em tudo que existe pode ser apavorante para algumas pessoas. Então existem cuidados no caminho que a gente toma. Essa é uma escola iniciática, assim como o Daime. Tem gente que não sabe que o Daime é uma iniciação. Olha o que está escrito lá. Olha o nível de experiência. Se a pessoa estiver ali sem direcionamento dela com ela, do propósito dela, ela vai lá, toma medicina, fica de boa, depois volta pra vida, mexe uma coisa em outra, mas depois cai nas mesmas coisas. E ainda se frustra. Porque, ó Deus, ó céu, mas é você que tem que utilizar do seu discernimento, da sua atenção, do seu coração para entender qual que é o objetivo da prática espiritual. O que você está buscando? Qual que é o ponto final de qualquer busca espiritual? Você vai falar que se tratasse tanto que todas as religiões se sentam juntas e concordam, mas aqui mesmo. Porque não tem mais diferença, não tem separação, todos os caminhos levam para Deus, porque tudo é Deus, não tem mais para onde ir. Então é esse nível de experiência que a gente vai acessando dentro dos estudos. É um caminho iniciático.
iniciações são chaves para bibliotecas imensas de conhecimento. Existe iniciação no Daime, o fardamento é uma iniciação a mais. É uma graduação do iniciado. No rapé, a sananga, tem dieta. Aí que a gente começa a entender quão sério é. Por que tem dieta? É porque sexo é ruim, a bebida não pode? Imagina, é pra você ver como a sua mente, os seus desejos te controlam e você não se controla. E tem em todos os lugares também, né, Stephanie? Em todos os lugares. Na igreja católica, o pajé faz, os druidas faz, o yogi faz. O problema é o sexo, a bebida, o vício? Não, o problema é que você não se controla, você só percebe se você tenta tirar. Puta, aí que a gente vê que a gente é condicionado pelas aversões que a gente tem e pelos apegos que a gente tem. E aí a gente começa a tirar. E aí começa a se conhecer. Ver como que a mente trabalha através da gente. E começar a tomar decisões com mais propósito, mais certeza, mais firmeza. Então é o caminho, é ótimo. Tô suspeita pra falar, né? É ótimo. E os tratados são essa chave. Hoje eu passei um verso, eu ia passar dois, passei um. É uma chave, vocês vão poder usar sempre que vocês quiserem. E é pra vida. Se quiser sentar pra meditar, maravilha. Mas é pra vida. E a gente vai estar abrindo esses estudos agora aqui em Porto Velho. Tanto o círculo de meditação semanalmente lá no seu manual. E aí aqui eu vou pedir licença para poder compartilhar com vocês mais sobre o trabalho para quem sentir de chegar. A gente vai começar a se encontrar toda semana, 3 vezes por semana, por mês. Sendo que uma semana eu sempre passo práticas para serem feitas de forma autônoma. Por um motivo bem simples. Nós que somos mulheres menstruamos. E a gente não deveria ser obrigada a sair da nossa caverna quando a gente está sangrando. E como a gente está voltando para a natureza, então, uma vez por mês, os encontros são autônomos. Quem quiser ir no espaço para meditar, o espaço fica aberto, claro. Mas vão receber aula. E aí depois a gente vai se encontrando toda semana para meditar junto, praticar junto, mergulhar junto nas práticas. A gente vai abrir os círculos provavelmente nas segundas-feiras a partir do dia 20 desse mês, no sentido de chegar. E aí eu vou passar os detalhes no grupo, tudo. Não sei se vocês chegaram a entrar no grupo. Não, vou passar para quem enviaram no grupo para vocês. E o outro ponto é que em agosto a gente vai estar fazendo retiro expanda. Essa vibração que a gente sentiu no corpo no começo é um porcentinho, assim, um pouquinho menos do que é essa vibração da consciência. Que é aquilo que vibra os átomos, que se reúne, que forma as moléculas, as células, tudo que existe. A gente, hoje, eu passei por ali, que chama expanda essa vibração. Que está na terra, que está na cadeira. A gente acha que o objeto inanimado não é permeado pela consciência. Tudo é, não tem o que não seja. Até o chão que a gente pisa ver. Por isso tem que ter respeito com tudo. Não dá pra vacilar, não. O Retiro Expanda vai ser um encontro de 5 dias, que a gente vai fazer na Fazenda Silvana, onde a gente vai estar mergulhando nos ensinamentos, nas escrituras. Tá? A gente vai estar em meio à natureza, em meio à floresta, que vai ajudar muito. Fazendo trabalhos de purificação, com biodança, com banho de argila, com trabalhos, junto com os trabalhos tântricos, de limpezas emocionais e de questões espirituais que as pessoas possam estar carregando. A gente vai ter uma cerimônia de ayahuasca com os mantras, porque o Tantra também pode ser chamado de Mantrayana, o caminho dos mantras, que é a utilização do verbo, da palavra, dos mantras sementes, que abrem portais no nosso corpo e que fazem a gente acessar esse estado de êxtase. Só que para abrir portais no nosso corpo tem o detalhe, né? A purificação. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Existe jeito certo de utilizar mantra. Colocar no YouTube é legal, é bonito, mas não faz grandes coisas. Existe como acoplar os mantras em nós. E isso é passado só dentro de iniciações fechadas, porque a pessoa pode surtar, a pessoa pode ter questão assim como dá. É uma abertura imensa. Então a gente vai ter uma cerimônia de ayahuasca para
quem estiver participando do retiro poder também entrar nesse campo dos mantras e no campo dos ensinamentos das escrituras. Quando a gente abre uma escritura, e aí eu vou explicar por que disso, né? Dentro dos ensinamentos a gente tem o quê? Os shastras, que são os escritos. O mestre ou o professor que vai ensinar o que está escondido ali, porque se você ler você não entende o que está escrito ali. Você até acha bonito, é poético, né? Colorido. Mas precisa de alguém para abrir o que está escondido por trás. E o ensinamento na vida prática, como que se aplica na vida prática. Então, dentro do trabalho com a ayahuasca que a gente vai fazer junto com o Instituto, a gente vai pegar a linha dos mantras, a linha xamânica e abrir uma escritura dentro da força. Detalhe importante, toda a prática desses ensinamentos a gente coloca como meditação. Meditação é um treinamento para morrer. Bom, a maioria dos professores nunca vai falar isso para vocês. Porque, é para acalmar a mente. Ninguém quer acalmar a mente. Isso é detalhe. Isso é o mínimo que vai acontecer com você. Você está se preparando para o dia da sua passagem. Que é quando o seu corpo vai liberar todo o DMT que ele tem, que é o que a gente toma na ayahuasca. Vai dar uns 2 a 5% da experiência da morte. Né? E você está preparado para saber fazer essa passagem. Se a gente está estudando isso, novamente, a gente volta para o ponto essencial, que é viver a vida de acordo. E ela vai passar. Ela está passando. Olha que alegria. Ela está passando. Então, estudar a morte, o culto à morte, na verdade é um culto à vida, não tem separação também. Aí, que legal. Então, a gente vai estar abrindo esses estudos dentro da força da medicina. Antes, provavelmente, vai ter um trabalho ou outro, mas vai ser para quem estiver mais próximo dos trabalhos que a gente está realizando, para preparar as pessoas para esse trabalho. E no dia do retiro a gente vai ter esse momento. No retiro a gente também vai ter roda de rapé todos os dias, porque a medicina do rapé é uma medicina que ela traz essa força da firmeza, do ancoramento, da limpeza, da purificação e da iniciação também. E para além disso a gente vai ter roda de mantras, trabalhos de dança, de liberação das travas do corpo, tudo dentro desse contexto ritualístico, devocional, porque se não tiver devoção a Deus vira um trabalho mental, que a pessoa pode se perder no vazio. A gente tem que ter devoção. Sem devoção é perigoso também. Então tem esses cuidados no caminho que eu vou passando para quem sentir de entrar nos estudos. Para ser conduzido de forma segura, consciente, sabendo que vão ter processo de limpeza. Mas como eu sempre falo, depois da pena é o merecimento. Então, quando está saindo, é porque está vindo a parte boa. E tem que sair a parte ruim para a minha parte boa, senão não dá. Então fica aberto o convite para o retiro, quem sentir de participar dos 5 dias. E no último dia a gente vai ter uma cerimônia especial de casamento consigo mesmo, que é um supra-sumo. Que é aquele momento em que você vai olhar para você, para a sua vida, para a sua jornada e falar, rapaz, tá aí, para minha vida eu quero isso. E a gente vai fazer um ritual. É você com você, não sou eu que vou falar o que você vai falar pro seu eu do futuro, pro seu eu que vai viver a vida a partir daquele momento, porque a gente vai fazer uma travessia de alma nos 5 dias. E aí no último dia você vai olhar pra você e falar, tá aí, é isso. Minha vida, meu propósito, meu coração, eu quero isso pra mim. E dentro disso a gente vai fazer uma cerimônia de fechamento. E aí é só isso. Então fica aberto o convite para quem sentir. Vou passar os detalhes do grupo também, PDF, sites, todos os detalhes do cronograma para vocês. E é para quem realmente deseja fazer essa união com o sagrado. Não está mais com tempo a perder, não está mais com tempo para ficar divagando, que realmente quer. E não é para todo mundo, não que não seja para todo mundo, mas a gente tem uma disposição para estar nesse caminho, para gozar desse caminho, para experimentar aquilo que a gente é. E eu suspeito falar, mas eu acho muito bom. E eu recomendo. Então fica aberto o convite para vocês, tá? É isso, estou muito grata, a cada um que se propôs a estar aqui. Eu espero que vocês saiam daqui melhores do que quando vocês chegaram. E que um pouquinho do que foi passado aqui possa transformar a vida de vocês, as relações que vocês cultivam, a forma de ver o mundo, a forma de lidar com as situações e até consigo mesmo. Porque o amor tem que começar pela gente.
Reconhecendo esse sagrado que está na gente. Não existe outro jeito. Porque se a gente for olhar só para as perturbações que a gente vai se odiar mesmo, não vai ter jeito. Agora o amor próprio começa com o reconhecimento desse sagrado que é você. Sempre foi. Então é um desejo no fundo do meu coração, né, que um tiquinho assim vocês consigam levar pro resto da vida de vocês. Gratidão, gratidão.